O objetivo deste vídeo é falar rapidamente sobre o estado de calamidade pública no Brasil. Há uma grande preocupação com as questões de saúde, da saúde pública, da saúde econômica, da economia e também das finanças públicas, tudo entrelaçado. Então vamos lá fazer aqui uma breve linha do tempo para a gente ver o que vem ocorrendo, para a gente entender um pouco neste mês de março de 2020. Então vamos lá. No dia 13 de março foi editada a medida provisória número 924, abrindo crédito extraordinário para o Ministério da Educação e Saúde no valor de 5,1 bilhões para o enfrentamento do coronavírus, que afetou desde a China, passando pela Itália, Espanha, chegando nos Estados Unidos, Brasil e mundo todo, na verdade, na França, enfim, em todo o mundo. Bom, o Brasil solicitou o reconhecimento do estado de calamidade pública ao Congresso Nacional, com base no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que suspende limites de endividamento, limites que a lei de responsabilidade ela exige para que haja o equilíbrio fiscal, as contas, que o Brasil já gasta muito mais do que arrecada, algo mais de 100 bilhões. Então, com esse decreto, o decreto legislativo número 6/2020, o estado de calamidade pública foi reconhecido. Então o Brasil, a preocupação inicial era onde esses recursos serão aplicados, se realmente serão aplicados na saúde. E não parou por aí, a gente vai ver lá no final sobre o orçamento de guerra. Bom, essa foi a primeira preocupação do controle, sobre como isso entraria no controle. Não estou falando aqui das questões de saúde, tudo bem, é para ser aplicado para a saúde pública. Nós tivemos no dia 23 de março, a medida provisória 927, que foram medidas trabalhistas para o enfrentamento da Covid-19, afetando diretamente o setor privado. O artigo 18 dessa medida ele foi revogado, porque ele tratava do afastamento não remunerado por até 4 meses de trabalhadores do setor privado, para que ele fosse, então, fazer atividades de treinamento. Bom, na sequência, dia 24 de março, ontem, portanto, diante da pandemia do coronavírus, houve um pronunciamento do presidente da República que causou, então, um maior transtorno sobre as questões de saúde, sobre as questões de tratamento, de enfrentamento da saúde, que sempre exige mais recursos públicos. De um lado, o Congresso Nacional fala que exigido recursos públicos, o presidente fala do lockdown vertical, que significa o isolamento da sociedade por faixa etária. Os mais velhos ficariam em casa juntamente com as crianças e a população ativa, mais ativa, elas iriam para o trabalho a fim de não causar uma crise econômica. Então a polêmica surgiu diante desse discurso. Fala-se que nos Estados Unidos o desemprego atualmente é de 3%, após passar o pico da pandemia será de 30%, e a grande pergunta no Brasil como fica. Mas, para além disso, ainda dessas questões econômicas, nós temos uma outra questão aqui que chama a atenção, que é o orçamento de guerra proposto pelo Congresso Nacional. Bom, esse orçamento de guerra, ele propõe o corte de salário de servidores públicos, e também nós perguntamos, o fundo partidário, o fundo eleitoral, eles entram? Ou em nenhum momento o Congresso Nacional falou de adiamento das eleições municipais, que a gente sabe que tem gastos altíssimos. Então, quem vai fiscalizar esses recursos que estarão nesse orçamento de guerra, já que este orçamento ele é um orçamento paralelo, ele não entra lá pela Constituição Federal, tanto é com a emenda à Constituição que o Congresso Nacional, hoje dia 25, então, será esse debate no âmbito da Câmara dos Deputados. Então, pessoal, nós chamamos a atenção o seguinte: será se por essa questão de saúde, que é seríssima, nós vamos ter aí um afundamento mais ainda da economia e das finanças públicas no Brasil? Bom, o que nós temos que ver que é para a gente poder acompanhar ainda mais essa situação e ficar sempre de olho, porque os recursos públicos eles estão se encaminhando para um gasto que a gente não sabe se diretamente na saúde, se diretamente para o enfrentamento dessa pandemia aqui no Brasil. Então nós temos que ficar atentos, fiscalizando com o controle social, para verificar então a utilização desses recursos públicos. Depois a gente volta fazendo uma análise de como o desenrolar disso tudo está se encaminhando
pelo governo brasileiro, pelos poderes brasileiros, poder legislativo, executivo e judiciário. Aqui embaixo nós temos o link que, se você quiser acessar nosso site sobre finanças públicas, contabilidade pública, direito financeiro, o link está aqui abaixo. Eu sou Renato Santos Chaves e agradeço muito a sua atenção. Até a próxima.